rapaziada, tudo beleza com vocês? Me chamo Thiago Lucarini, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje ainda não é um vídeo de viagem, né? Um vídeo pra gente falar sobre um dos locais, um dos estados que poderia e pode e vai ser o destino de viagens nossas. Infelizmente temos uma situação desoladora em um dos estados do nosso país e eu vou falar um pouco sobre isso. O estado do Rio Grande do Sul passou por um fenômeno que, segundo dizem os meteorologistas, ele não necessariamente porque aconteceu em um ano 3 enchentes, 3 inundações, não necessariamente ele vai ser constante. Assim eu espero, né? Assim nós e tanto o povo que mora lá quanto eu espero. Porque a sensação de ver pessoas do mesmo país passando pela situação que estão, não necessariamente porque são do mesmo país, mas de ver seres humanos estando na situação que eles estão lá, pra mim não é boa. Eu vou falar sobre 3 pontos aqui sobre as cheias lá. São coisas que eu tenho pra falar aqui que eu acho que eu acredito que eu deva falar, pois eu tenho visto muitas pessoas com várias opiniões diferentes e acho que ninguém está prestando atenção no que realmente tem que ser prestado. Não que ninguém, né? Mas dessas pessoas que eu ouvi falar, nenhuma delas prestou atenção realmente no que se deve prestar atenção, que é simplesmente em ajudar o próximo. Simplesmente ajude. Depois de que tudo passar, depois que tudo se resolver, que a pessoa tiver em condições de poder conversar sobre ou analisar alguma coisa que tem para se analisar, aí é hora de conversar. Mas no momento é para ajuda, e só ajuda, só ajudar. Se não pode ajudar, às vezes ficando calado ajuda muito mais também. Melhor do que falar. Bom, segundo o que eu analisei, pesquisei para tentar descobrir como foi o tamanho da capacidade de destruição que foram as chuvas lá, eu ouvi, né, pelos estudos que tive, consegui descobrir que em cidades choveram 800 milímetros de água. 800 milímetros de água corresponde a mais ou menos não, exatamente 40 garrafas de 20 litros de água a cada metro quadrado. Então tentem imaginar um quadrado de 1 metro aí na volta de vocês, mais ou menos um piso. Se você pegar 4 quadrados de um piso, dá 1 metro quadrado. Então imagine que dentro desse metro quadrado tu vai jogar a quantidade de água de 40 garrafões de 20 litros. E aí você faz vários quadradinhos desse, um do lado do outro. E aí você faz isso em um município, em 2, em 10, e no caso do Rio Grande do Sul, em 428 municípios. Todos de uma vez. Tente imaginar. 40 garrafões de 20 litros de água por metro quadrado num espaço de 428 municípios, todos de uma vez. Num decorrer de 3 dias. A água não vai ter pra onde fugir. Ela vai levar tudo que tiver pela frente. Foi o que aconteceu lá. Isso assim é só uma analogia superficial, só pra gente poder entender ou ter uma dimensão do que foi a chuva lá. Eu tenho visto a prefeitura, o governo do estado do Rio Grande do Sul criou um Pix, uma chave Pix, para receber ajuda. Porém, o dinheiro está em posse deles, eles arrecadaram muito mais do que as outras pessoas que eu vou citar aqui daqui a pouco, e o dinheiro não está sendo liberado. Até agora não foi liberado. Porque quando se tem uma cheia, no caso de lá, você tem vão ter várias etapas, né? A primeira etapa agora é salvar as pessoas que estavam em emergência. Depois dessa etapa, você tem que... Como que eu posso dizer? Nós vamos precisar...
agir quando as pessoas voltarem para dentro das suas casas. Ou seja, as pessoas vão precisar de móveis. Isso dado que tem pessoas que nem a casa tem mais, né? Mas supondo aquelas que ainda têm a casa, então elas vão precisar de móveis, vão precisar de produtos de limpeza, de roupas, de muros, de portões, de janelas, de grades, de tudo. Pessoas que conseguiram, que ainda que sobrou a sua casa ainda. Que a grande maioria, infelizmente, nem a casa sobrou. Tendo visto isso, eu tenho acompanhado alguns canais do YouTube, alguns que são humoristas, tem casais de viajantes que deixaram de viajar para ir ajudar o povo lá. Eu vou citar alguns canais aqui, que são os que eu estou acompanhando, que eu estou vendo o empenho deles, porque eles estão arrecadando donativos, tanto em financeiro quanto em próprio físico, ou seja, produtos de limpeza, higiene, roupas, entre outras coisas, móveis, mas com o dinheiro que eles estão arrecadando, eles estão investindo para comprar coisas para essas pessoas, porque eu tenho visto. Inclusive tenho acompanhado muito, tenho visto prestação de contas deles, entre outras coisas. Antes que as pessoas digam, igual eu já ouvi muitas pessoas dizerem aqui, pessoas que eu conheço, que com dinheiro elas não ajudam. Mas acho que para você ajudar com dinheiro, primeiro você tem que saber, obviamente que eu vou querer saber o que está sendo feito com o meu dinheiro. Porque se eu doei com o objetivo de ajudar pessoas, eu quero só me certificar que o dinheiro foi aplicado nessas circunstâncias que eu investi. No caso, para mim é um investimento. Eu considero como um investimento eu poder dar um pouco do que eu tenho para eu ver o meu irmão melhor. Então, para mim é um investimento, porque assim nós geramos uma sociedade melhor. Esse é o meu ponto de vista. Por fim, tem alguns canais que eu tenho acompanhado. Um deles chama, primeiro, Baita Rolê. É um casal que tem colocado a mão na massa, tem recebido doações e eles vão de porta em porta, eles compram as coisas, formaram uma equipe, eles chamam lá de QG deles, né? Eles compram tudo que é necessário na higiene, limpeza, material de alimentação, móveis, eu vi eles comprando móveis, botijão de gás, e eles vão fazer as distribuições, vão de porta a porta. Eles, igual eu ouvi não lembro o nome dos dois, porque eu tenho acompanhado muitos canais, então, mas eu sei que é um casal. Ele disse que as pessoas por muitas vezes precisam somente de conversar também. Não somente de conversar, mas muito mais de conversar também, né? Porque tem um problema psicológico também, nesse caso de enchentes, né? Tem mais um casal que é do canal Por Aí, de Kombi, que também tenho visto que eles vão porta a porta, eles conversam com as pessoas, eles estão fazendo as doações. Inclusive eles compraram até mate para doar para as pessoas, mate com a cuia, com a garrafa térmica, e as pessoas estão se sentindo super bem com essa consideração pela tradição deles, né? Gustavo Forlin, que é um humorista, tem acompanhado. O Badim, que é um dos que criou a Vaquinha junto com um instituto chamado Vaquinha. E esse daí é o que está sendo mais malhado, porque foi o que arrecadou mais, parece que, se não me engano, até ontem quando eu vi, que inclusive para quem acha que ele está gastando dinheiro com ele mesmo, inclusive ele tem no próprio Instagram dele, eu vi ontem, tá? Tem a prestação de contas, que ele linka junto com o Google Tabela, e lá ele demonstrou tudo que foi investido, ao que me parece, se não me engano, foi arrecadado 80 milhões e ele já investiu 27 milhões. Aí tem lá a demonstração de data, local, valor e para que foi, né? Então, porque eu vi muita gente dizendo que ele está querendo comprar alguma coisa de milhões com o dinheiro que ele está arrecadando. Chega a ser ridículo, mas enfim. E ainda bem que ele não leva em consideração isso e continua fazendo o trabalho que ele está fazendo, que é muito bem feito. Falei do Badim. Tem mais canais aqui, me falha a memória, são muitos canais. Muitos que eu estou acompanhando, né? Muitas pessoas estão fazendo bem. Ale Monster, que é um pescador, faz mais pesca lá no Rio Grande, né? Tem ajudado muito, pegado o barco dele. Tem os velejadores solidários. Enfim, na parte dos civis lá não tem faltado ajuda. Uma coisa que eu acho que eu defini pra mim
e que se servir de dica para as pessoas é não doe dinheiro para prefeituras. A não ser as que estão lá diretamente, as pequenas de lá. Mas se puder evitar, é melhor doar para essas pessoas, porque a ajuda vai chegar diretamente para quem precisa. É bem melhor. As prefeituras de São Paulo, infelizmente, a gente vê o nível que se chega, eles têm feito, como que diz? Como posso dizer? Campanha. Aproveitando que fazem arrecadação e mandam para os lugares como se fossem o prefeito, como se fosse o prefeito, o vereador que mandou, mas são doações que nós fizemos. Então assim, tem muita coisa ruim no meio disso tudo, mas acho que o que fica de lição e de aprendizado maior assim, tirando essa parte dos políticos aí que infelizmente essa classe chega a ser são nojentos, infelizmente. Chega a me dar ânsia de falar disso. Então, já falei demais até sobre. A solidariedade das pessoas tem sido demais. Demais mesmo. Então, mais o vídeo que eu tô fazendo foi mais para expor o que eu tenho visto sobre a situação e falar para todos aqueles que assistirem meu vídeo, que compartilharem, que ajudem. Façam doações de R$1, de 50 centavos, de 5, de 10, de 20, de 50, de 1000, de quanto puder. Mas não deixe de ajudar, não. Principalmente esses canais que eu disse aí, que são os canais menores, que eu vou tentar deixar na descrição do vídeo aqui, porque eles estão realmente aplicando. Vocês vão se sentir, você doando para esses canais que eu disse aqui, vocês vão sentirem como se tu estivesse lá fazendo a distribuição. Porque eu sei, eu tô em São Paulo, eu tô em Embu das Artes, eu pensei em ir para lá, mas eu analisei muito bem e achei que era melhor, ao invés de gastar o dinheiro da viagem até lá, doar o dinheiro. É o meu ponto de vista. Não quer dizer que eu não vá, mas eu acredito que naquele momento inicial foi a melhor coisa que eu poderia fazer. Então não deixem de ajudar a gente. Façam doações pequenas, grandes, dentro do que o teu coração e do que a tua condição puder. Mas não deixem de fazer, não. Isso é simplesmente uma regra de semeadura. A gente só colhe o que a gente planta. E se a gente planta coisas boas, ajuda, pensamentos positivos para o próximo, com certeza eles vão voltar para nós. Tenho certeza. Mas também a gente não deve fazer nada esperando nada em troca. Mas é só para dizer que a vida tem essa regra, né? Nós plantamos, colhemos aquilo que nós plantamos. A vida é uma regra de semeadura, plantação e colheita. Vocês imaginem algo também assim, só para finalizar, né, o assunto sobre a situação de lá. Vocês têm que imaginar o seguinte: essas pessoas, agora que passou, assim, que graças a Deus parece que diminuiu a chuva, não parou de chover, mas já está chovendo bem menos. Essas pessoas, elas não vão ter emprego, porque as empresas onde elas trabalharam foram destruídas. Então elas não têm lugar para ir ganhar o dinheiro para poder se levantar. Tem essa parte 1. A parte 2. Tem pessoas que, além de não ter emprego, não tem a casa mais para morar, porque a casa foi levada pela cheia. E tem pessoas que, além de ter tido a casa levada pela cheia, ou parte dela, ainda ficou com um terreno para ter que limpar, sem emprego e sem a moradia. E ainda com os escombros para poder tirar. Assim, tem várias e várias situações lá. Vai ser difícil a reconstrução daquele povo. Imagina as crianças que não vão ter escola para ir. Os adolescentes que também vão precisar. Não tem escola, não tem mais nada. Tem cidades, tem municípios desses. Rio Grande do Sul tem 497 municípios, segundo a pesquisa que eu fiz. 428 foram atingidos pela enchente. Isso dá em cerca de, pode colocar aí, quase 80% do estado foi atingido. E nesse atingido foi tudo isso que eu disse. Foram os empregos das pessoas, os negócios, os empresários que também vão fazer falta para eles. Todo mundo foi atingido. Os policiais.
os funcionários da prefeitura, que as pessoas às vezes reclamam que não tem prefeitura limpando, mas também pode ser que talvez o funcionário da prefeitura tá com a casa dele cheia também. Faltou um pouco do governo federal agir lá, né? Precisava mandar o exército pra lá. Mas como eu disse, a política pra mim pouco importa nesse momento. Importa é que as pessoas estão conseguindo salvar e ajudar-se umas às outras. Então é isso. Só pra, como eu comecei a dizer, o recomeço depois dessa cheia, agora que já parou a cheia, graças a Deus, e Deus ajude que não tenha mais chuva, que chega de chover, que essas águas baixem. Mas agora tem a parte do recomeço. Isso vai levar tempo. Tô para lhe dizer que bom, eu sei muito, conheço muito bem o país que eu moro, né? Eu não sei se isso vai levar anos. Tem cidade que vai precisar ser reconstruída por inteiro. Tem municípios que desapareceram, que não existem mais. E quando eu digo desapareceram é isso. É o cabeleireiro que perdeu o comércio dele, é a manicure que não tem mais, é o pequeno mercadinho que empregava 2, 3 pessoas, é a grande empresa que empregava 200, 300 funcionários, aí tem os funcionários que não vão ter mais onde morar. Tem tudo que tu puder imaginar assim de cenários piores possíveis, tem. Tem o posto de saúde que tu não tem mais pra ir, tem o pronto-socorro que não tem mais, tem um hospital que não vai ter mais. Tudo. Foram as vidas que foram perdidas. Tem pessoas que nem vão ser encontradas, porque foram levadas pelo rio, pela cheia, pelo barro, e infelizmente a dura realidade é isso. Tem pessoas que simplesmente vão ser classificadas como desaparecidas. Então, gente, povo, pessoas, moços e moças, senhores e senhoras, gurizes, piás, pivete, todos vocês que, assim, todas as gírias e chamamentos que temos nas regionalizações do nosso país, todo mundo que puder ajudar, ajude. Faça sua contribuição. Não importa o valor, só faça. Faça e acompanhe as pessoas que vocês estão fazendo. Faça direcionado. Esqueci de um outro nome, tem um canal também que chama Sítio Vila Verde, que estão fazendo um trabalho também excepcional. Então é isso, gente. Isso é o que eu queria expor a respeito da cheia do Rio Grande do Sul, né? E a minha análise dentro da situação, pequena, mas dentro do... Eu tentei pegar alguns pontos, né, de todo o complexo dessa situação para poder deixar para vocês aqui a minha opinião. É isso, eu vou nessa e Deus abençoe a todos.